Boa noite, graça e paz, amados. Vamos adorar ao nosso Rei, que é digno de receber, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus abençoe cada um de vocês. Tire esse tempinho agora para adorar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está no controle de tudo. Ele permanece no controle de tudo. Então, somente confie. Amém? E adore. Amém. Glória a Deus. Eis-me aqui, outra vez, diante de
Boa noite, graça e paz, como vocês estão? Tudo bem? Antes de falarmos sobre a mensagem e também sobre os dízimos e ofertas, eu quero falar com você sobre esse momento difícil, delicado que nós estamos passando. Na nossa história, estamos vendo esse momento ainda pior do que o ano passado. Estamos vendo muitas pessoas se perderem. E a igreja não pode ser insensível a tudo isso. Por isso é importante que nós, como igreja, estejamos lamentando, chorando,
pranteando por cada uma dessas pessoas. O luto, ele não é apenas local, o luto é mundial. Milhares de almas no mundo inteiro estão se perdendo. E à medida que o tempo passa, nós vamos vendo pessoas mais perto de nós, ou pessoas mais conhecidas. Louva a Deus em que nossa igreja não houve nenhum óbito, mas em quantos lugares não ocorreram tantos óbitos? De parentes, de amigos, familiares. E nós precisamos juntos, como igreja, parar e pensar o que Deus quer com isso. Por isso o luto, ele precisa ser vivido. Você não pode escapar do luto. Você precisa passar por ele, já que ele chegou até você. Você precisa fazer a sua despedida, prantear, chorar, lamentar e depois reerguer-se. Quando Davi perdeu seu filho, durante uma semana, pano de saco, humilhação, jejum, oração, prostração. Passou uma semana, ele se ergueu e vida que segue. Se você não fizer o luto, você passará o resto de sua vida com a tristeza profunda que pode te levar à depressão. Então, despeça-se sim dos seus entes queridos, dos seus amigos, daqueles que você conheceu e que partiram. Ore por aqueles que ficaram. Ore por aqueles que ainda estão internados. Ore por aqueles que precisam de ajuda. Porque além do luto, tem também escassez de alimento. Porque devido a tudo isso, lockdown espalhado por muitos lugares da terra, muitas empresas estão fechando. Muitas pessoas estão tendo o azar ou a má sorte do desemprego. Então é importante que nós estejamos prontos para orar e abençoar essas pessoas. E eu quero fazer isso com você agora. Orar por aqueles que sofrem, orar por aqueles que choram, orar para que Deus tenha misericórdia da nossa nação e das nações em todo o planeta, para que as mãos dele venham sobre este planeta e venha remover este mal avassalador, em nome do Senhor Jesus. Se você, assim como eu, está triste com tudo isso e lamenta e chora por tudo isso, eu convoco você a orar comigo. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor. Primeiro, pela vida que o Senhor nos deu. O Senhor da vida és tu. Quero te agradecer, ó Deus, pela minha casa, pela minha família. Quero te agradecer pela casa e pela família de cada um desses. Mas, Senhor, ao mesmo tempo, quero lamentar sobre, Senhor, a morte de tantos. Pai, sabemos, ó Deus, que esse momento é um momento muito difícil, delicado, não para um, mas para muitos. Milhares e milhares estão sendo ceifados por meio desta pandemia. Há, Senhor, o Covid e há também, Senhor, as outras doenças que ainda são mortais. Então, Senhor, o número de pessoas que morrem é maior do que o que nós conhecemos. Por isso, Pai, eu peço a Ti que o Senhor venha olhar agora para cada um que está vivendo o luto, cada um que está passando pela tristeza da partida, cada um que está passando, Senhor, pela tristeza de ter que se despedir de um pai, de uma mãe, de um vô, de uma avó, de um filho, uma filha, um neto, uma neta, um vizinho, um amigo. Oh Deus, quantos estão se despedindo, mas de uma maneira inadequada, diferente por causa da pandemia. Porque em dias normais, quando o Senhor ocorre o luto, há um tempo de um velório, há um tempo de uma despedida. Mas, Senhor, quando alguém morre pela Covid, não tem esse tempo. Os familiares não podem estar visitando. Ah, Senhor, algo que cerceia o direito de se despedir. E nós, Senhor, estamos aqui para clamar por essas vidas que não estão conseguindo fazer a despedida, cumprir o luto. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos para que cada um desses sejam consolados, confortados, fortalecidos, em nome do Senhor Jesus. Que cada um, ó Deus, que o Senhor tem levado para Ti,
recebido, Senhor, nas alturas, possa o Senhor agora estar, Senhor, vivendo contigo, mas que a família, aqueles que, Senhor, ficam, que sentem a dor da partida, possam ser agora fortalecidos por Ti, amparados, consolados, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos quando o Senhor voltará, mas para esses que estão partindo, o Senhor já voltou. E nós, Senhor, sentimos a dor dos que sentem dor, choramos com os que choram, pranteamos com os que pranteiam, porque, Senhor, a dor do nosso próximo é a nossa dor. Pai, olhe, Senhor, com misericórdia para esta nação. Olhe com misericórdia, Senhor, para cada vida que está sofrendo agora, para cada família, aqueles que estão em hospitais, internados, aqueles, ó Deus, que estão entubados, aqueles, ó Deus, que os médicos já entraram, Senhor, com o paliativo, que não existe mais o que fazer. Oh Deus de amor, tenha misericórdia. E faz, Senhor, com que o Teu nome venha a ser glorificado em meio a esses dias de dor e de pranto, em nome do Senhor Jesus. A igreja, Senhor, não está aquém de tudo isso. A igreja, Senhor, precisa estar envolvida com tudo isso. Por isso, ó Deus, nós nos reunimos para orar e interceder por cada uma destas vidas, em nome do Senhor Jesus, crendo que o Senhor permanece no controle de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Bom, quero falar sobre dízimos e ofertas. Nós entendemos que nesse momento está difícil para muitas pessoas e as igrejas estão fechadas, fazendo culto online, como o nosso caso, e nós entendemos que muitos vêm para a igreja e se alegram em estar e assim ofertam e dizimam. Mas quando estão distantes, nem todos têm o acesso à tecnologia ou a condição de ir a um banco e assim por diante. Então, com isso, a receita da igreja acaba caindo. Mas eu louvo a Deus por cada um que está fazendo de alguma forma com que a obra do Senhor não pare. Então está dizimando, ofertando, que Deus venha abençoá-lo. Existem algumas maneiras de você ajudar a obra do Senhor e permanecer fiel. Através do dízimo e da oferta, você pode fazer via Pix, que você encontra aí embaixo na tela, os dados da conta bancária da igreja e também o Pix, que são dois, o e-mail da igreja, da tesouraria e também o CNPJ da igreja. Tanto um como o outro fará com que você facilmente possa fazer a sua transferência e assim continuar mantendo a obra do Senhor. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Estamos hoje aqui gravando dentro do templo, do novo templo. Ainda não está pronto, ainda tem muita coisa para ser feita, mas estamos avançando. E à medida que estamos avançando, estamos celebrando, porque mesmo diante de tantas coisas que estão acontecendo, permanecemos aqui todos os dias, trabalhando, porque a obra do Senhor não pode parar. Logo, logo, tudo estará pronto, então será algo tremendo para glorificar o nome do Senhor. Amém? Quero orar por você que tem ofertado e dizimado. Nós vamos passar agora um vídeo. Após esse vídeo, você vai ver já essas mudanças novas dentro desse local. E aí, então, você irá orar comigo. Amém? Pode passar o vídeo. Graça e paz, Igreja Batista Moraxá, tudo bem? Estamos aqui na porta da entrada principal do novo templo da igreja. Quero apresentar um pouquinho para você do que nós temos aqui de trabalho para fazer, para entrarmos nesse local e adorarmos ao Senhor juntos. Vem comigo. Aqui é o salão do templo. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas. Aqui será um altar que vai ter de largura 16 metros de largura por 5 ou 16 de comprimento por 5 de largura. Em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Deus de paz. Departamento do Ministério Infantil da igreja será aqui. Vocês estão vendo aqui essa parte molhada, por quê? Porque aqui, embora seja laje,
não tinha telhado. E nós vamos colocar o telhado nesse local. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Será então o local de reunião. Aqui nós vamos tirar toda essa área, você vê que tem muito trabalho a ser feito. Ao abrigo de tua glória posso estar junto a ti. Ao ver tua santidade, estou maravilhado. E parabéns, Igreja Batista Moraxá. Nós estamos entrando em terra maior, mais ampla do que Nunca essa. mais serei igual. Deus seja louvado. Ao sair desse santíssimo lugar, Deus de pactos, que guardas tuas promessas e cumpres tua palavra e guias meu destino. Muito bem, você acabou de ver que mudou bastante. A igreja está ficando linda. Então nós vamos agora orar, porque você faz parte dessa história. Você está nisto. E eu fico muito feliz, porque você, de alguma maneira, seja o serviço braçal, ou por ofertas e dízimos, ou os dois juntos, você está colaborando para que este local seja para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, pedimos a Ti que o Senhor venha abençoar, Senhor, os dizimistas e ofertantes da igreja e aqueles, ó Deus, que são agraciados por Ti, que são até mesmo, Senhor, de outras denominações, que às vezes até não vão em nenhuma outra igreja, mas estão, Senhor, ofertando, estão dizimando, estão, Senhor, fazendo algo neste local. Membros, ó Deus, e não membros, têm ajudado nesta obra. Eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor venha abençoá-los, venha, Senhor, fortalecê-los, venha, Senhor, conceder a prosperidade que eles precisam, Pai. Não somente a questão financeira, mas também, Senhor, a saúde, porque se a pessoa, Senhor, tiver dinheiro, mas não tiver saúde, de nada vai adiantar. Por isso, ó Deus, dê a prosperidade, como de fato ela deve ser, o bem-estar completo. Em nome do Senhor Jesus, e que cada um, Senhor, agora seja fortalecido por Ti e venha prosperar. Abençoe os comerciantes, abençoe os empresários, os microempresários, abençoe os autônomos, os vendedores, aqueles, ó Deus, que dependem de vendas diariamente. Ó Deus, prospere-os em nome do Senhor Jesus, que as portas que foram fechadas sejam abertas em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que está atuando contra as finanças dessas vidas, venha cair por terra em nome do Senhor Jesus, sejam robustecidos na força do poder do Altíssimo e que agora possam avançar em nome do Senhor Jesus. Eu creio, ó Deus, que Tu és poderoso para fazer muito mais, abundantemente além do que nós pedimos ou pensamos. Por isso assim oramos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Muito bem, pegue agora a sua Bíblia, nós vamos à mensagem desta noite. E abra lá em João, capítulo 11, versículo 25. É um tema muito propício para esse período que estamos vivendo. Diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos orar? Pai, nós Te agradecemos, Senhor, por esta noite, por cada vida, Senhor, que agora em sua casa ou em seu trabalho, em hospitais, em delegacias, onde estiverem agora, estão assistindo este culto, Senhor. Que esta palavra alcance esses corações agora. Que esta palavra encontre guarida no coração de cada um que agora ouve. Em nome do Senhor Jesus, que esta palavra venha ser força para cada um continuar prosseguindo em nome do Senhor Jesus. Pai, para que isso aconteça, submetemos agora todo o espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor. Para que somente o Espírito Santo de Deus fale neste lugar, em minha vida e através das mensagens pregadas nesta igreja, em nome do Senhor Jesus. Todo qualquer espírito contrário à Tua palavra caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Senhor, se não for para falar a Tua palavra como ela é, ó Deus, mata-me, não permita que eu abra a boca. Mas se for, ó Deus, para eu falar a Tua palavra como ela é,
Então dá-me unção, ousadia, intrepidez, coragem, discernimento, saúde, em nome do Senhor Jesus. Pois, Senhor, a minha vida está para anunciar o Evangelho. Que assim seja, ó Deus, para louvor do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Bom, nós vimos no texto João dizendo, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É um texto muito conhecido. Esses dias faleceu aí o cantor famoso, né? Lázaro, tem até o nome do personagem que nós estamos lendo aqui. Há uma coisa interessante nessa história que nós vamos narrar sobre a ressurreição de Lázaro. Algo importante a ser notado aqui. Havia em Israel duas cidades chamadas Betânia, uma mais próxima a Jerusalém e outra além do Jordão. Havia também um conceito político e religioso que nesse local de Betânia, onde estava a casa de Lázaro, provavelmente também fosse um QG dos essênios. Os essênios eram um partido político, ou até mesmo uma seita judaica conhecida na época, que tratava sobre a necessidade dos pobres e entendia a necessidade dos enfermos. A preocupação maior dos essênios estava voltada aos pobres e aos doentes. Então dá a entender, segundo a historicidade de Betânia, aquilo que se relata sobre a história de Betânia, que havia ali alguma central dos essênios. Isso não quer dizer que eles eram essênios ou que Cristo era essênio, não. Estou falando sobre o contexto local. Havia uma outra questão. O personagem que nós estamos vendo aqui, a pessoa real, que era Lázaro, o nome dele em hebraico é Eliezer, que significa Deus ajuda. A palavra Betânia em hebraico Betania, significa que lugar de ajuda, lugar de socorro, lugar de amparo, ajuda aos pobres. Por isso que há uma ligação entre Lázaro e Betânia. No texto sagrado não existe uma coincidência. Nenhuma narrativa bíblica ela vem por uma coincidência. Tudo tem um motivo por que foi escrito. O escritor da história de Lázaro foi João. João é o único que apresenta Jesus como Deus. A narrativa do Evangelho de João é uma narrativa diferente dos outros evangelhos, os dados como sinótipos. Ele apresenta já Jesus desde o início como Criador. A intenção de João é glorificar a Cristo o tempo todo. Então, a narrativa dele tem a ver com o contexto cultural, histórico, judaico, cristão, de sua época, tudo o que estava acontecendo e trazendo à memória coisas que, por exemplo, chega um momento que ele cita que Maria, que foi falar com Jesus, quando Jesus estava indo para Betânia, a Bíblia narra que esta foi a que ungira os pés de Jesus. Coisa que iria acontecer ainda capítulos depois. Mas como o Evangelho de João foi escrito após os acontecimentos da história de Cristo, morte e ressurreição, então a narrativa tem a ver com o contexto já escrito talvez de evangelhos, ou então cultural, passado de maneira oral, onde as pessoas já tinham familiaridade com isso, por isso a inserção de um detalhe importante. Mas vamos então agora entrar nesse contexto. Encontramos aqui Jesus, distante de Betânia. A Bíblia fala no capítulo 11, versículo 1 assim, estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés. Lembra da narrativa? Isso iria acontecer depois, mas ele já insere aqui esse detalhe. E ele fala, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as irmãs dizer, Senhor, está enfermo
aquele que tu amas. Jesus, ouvindo, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Olha só, a maneira como chegou até Jesus a informação de que Lázaro estava doente foi uma maneira carinhosa, carregada de emoção e sentimentos. Aquele a quem tu amas. Quantos de nós somos também aquele a quem Cristo ama? Quantos de nós estamos passando por alguma necessidade, por alguma enfermidade e são aqueles a quem Cristo ama? Quantos estão agora no leito de dor? Quantos estão agora sendo desligados os aparelhos? Mas são pessoas a quem Cristo ama. Quantos vão até Deus orar a respeito de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma irmã, de um amigo e dizer: aquele a quem tu amas? Porque, na verdade, essa frase, ela é carregada de emoção, de sentimentos, para mexer no coração de Jesus. Ela fala: aquele a quem tu amas está enfermo para morrer. Jesus recebe essa notícia e Jesus dá uma reinterpretação àquela notícia e fala: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que Deus, o Pai, seja glorificado. Dá-se a impressão, então, até aqui, quando você não lê o texto inteiro, que Lázaro não morreria. Dá-se a entender que era uma simples doença qualquer. E aí, versículo 5 narra: ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. E aqui Jesus, na narrativa de João, ele fala: não havia uma preferência. Ele os amava por igual. Jesus amava Lázaro, amava Marta e amava Maria. Isso aqui é algo importante para nós. Porque às vezes nós achamos que Deus tem filhos preferidos. Que Deus ama mais um e não ama outro. Que gosta mais de um do que do outro. E não há essa narrativa, Deus ama a todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então o amor manifesto de Deus em Cristo Jesus é uma realidade a toda a humanidade. Agora, não são todos que querem este amor. Você que já sofreu de alguma rejeição amorosa, você entende isso. Como foi para você que já disse para alguém eu te amo e a pessoa dizer em outras palavras a recíproca não é verdadeira? Então, assim também Deus ama a todos nós, mas o que nós vamos devolver a Ele com palavras e atitudes demonstrarão se nós o amamos ou não. Bom, versículo 6 diz: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias. Jesus sabia que ele estava enfermo, a necessidade era urgente, as irmãs queriam que Jesus fosse logo, mas ele ainda ficou mais 2 dias. Para alguém que olha assim e fala: ele não fez caso algum, ele não deu valor à informação, ele não ama Lázaro, porque se ele amasse, ele largaria tudo e iria ter com ele. Versículo 7, depois disso, disse os seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus havia escapado de uma possível morte. E agora ele vai encontrar alguém que está em um leito de morte, mesmo arriscando a vida. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Nos nossos dias podemos até fazer uma releitura sobre esta parte exclusiva, porque nós temos a luz que foi descoberta há muito tempo, fora a lua e estrelas, nós temos outros luminares, temos a questão elétrica, mas na época não havia ruas com iluminação. Então,
ele diz sobre o dia e a noite. No contexto espiritual, nós sabemos que há coisas que nós devemos fazer enquanto a vida ainda existe. Existem coisas que quando a vida for retirada, não podemos mais fazer. Essa é a diferença entre luz e escuridão. Assim falou, depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo. Quando ele fala isso para os discípulos que não entenderam o recado, eles pensaram: bom, se ele está dormindo, deixa ele dormir. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que estavam falando do sono comum. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Para muitos de nós que não se compadece com o outro, precisa da coisa mais clara, mais enfática. Não são todos que são sensíveis à dor do próximo. Não são todos que são sensíveis ao sofrimento do próximo. Ambos os discípulos, ou todos os discípulos, ouviram que Lázaro estava enfermo, pronto para morrer. Por Jesus dizer: Lázaro dorme, eles sossegaram. E Lázaro, então, na verdade, estava morto, e Jesus, sabendo disso, diz: Lázaro está morto. Qual é o teu nível de sensibilidade a respeito do próximo? Como você enxerga a dor do outro? Como você está vendo esse momento difícil em toda a humanidade? Você tem chorado por alguém? Não apenas pela morte por meio do Covid, mas pelo sofrimento daquele que está desempregado, daquele que está passando fome, daquele que não tem aonde morar agora, daquele que não tem o que comer agora em sua casa. Você tem se compadecido. Versículo 15 diz: logo folgo por amor de vós, que eu vá, que se eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Existe sempre dentro do meio de amigos, de irmãos, de familiares, de igreja, aqueles que são oponentes ao avanço, que não gostam de enfrentar desafios, que já logo pensam no pior. Tomé era ele. Nós vamos lá para morrer junto? Você não pode olhar para esse momento desta maneira. Você precisa olhar nesse momento como uma oportunidade de glorificar a Deus. E era isso que Jesus estava fazendo. Chegando, pois, Jesus achou já, havia 4 dias, que Lázaro estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Não era muito longe, era perto. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao seu encontro, e aí veio a frase: se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez no leito agora de um hospital, as pessoas estão perguntando: aonde está Jesus? Para alguém que está com a mãe, com o pai no hospital, com o filho, com a filha no hospital, com a pessoa que ama em hospital, a pergunta é: aonde está Jesus? Aonde está Deus? Se Deus estivesse aqui, isto não estaria acontecendo. Mas a única certeza que temos nessa vida é a morte. Só que nós não sabemos como ela se dará. Mas todos nós passaremos por ela. Maria expõe agora aquilo que difere do que ela havia dito antes. Aquele quem tu amas está enfermo, e agora ela o acusa. Se estivesses aqui, ele não estaria morto. Muitos de nós procuramos a culpa em alguém pelo nosso sofrimento. E aí ele continua, Maria o vê, as 2 irmãs têm a mesma narrativa. Se estivesses aqui, ele não teria morrido.
Chega um momento, então, que Jesus diz aquilo que nós lemos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Então a resposta dela não foi uma resposta real para aquele momento, ela pensou na coisa futura. Então ela disse, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito isso, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo, Mestre, o Mestre está aqui, chama-se. Ela ouvindo, levantou-se e logo foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e o consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra seguindo, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui. Aquela mesma Maria, que havia enxugado os pés de Jesus, queria acontecer isso depois. Foi aqui agora aos pés de Jesus, pranteara sobre o seu irmão. Versículo de número 33. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito, perturbou-se e disse, onde pusestes? Disseram, Senhor, vem e vê. E aí vem a narrativa de Jesus. Jesus chorou. Eu quero te dizer que o choro de Jesus não foi só por Lázaro. O choro de Jesus foi por todos os incrédulos. O choro de Jesus tem a ver com desde a queda do Éden. O choro de Jesus tem a ver com os nossos dias. Aqueles que não creriam nele, que não veriam nele a ressurreição e a vida, aqueles que esperam apenas nesta terra, aqueles que estão focados apenas nessa vida terrena, que não pensam em uma eternidade com ele. O choro de Jesus tem a ver com aqueles que o acusam por sofrimento e dor que o pecado causou nesta terra. O choro de Jesus tem a ver com a morte que se daria depois, porque ele morreria no lugar de cada um de nós. O choro de Jesus tinha a ver com os pecados que fazem com que nós sejamos escravizados e não enxergamos um Salvador. Jesus chora. Disseram, pois, vê como ele o amava. Eu quero te dizer, Jesus te ama tanto quanto amava a Lázaro. Jesus te ama. Mesmo na sua dor, no seu sofrimento, na perda desse momento, em toda a dificuldade que estamos vendo no planeta, Jesus te ama, mesmo com tudo isso que pode apontar contra Deus, como se Deus não estivesse olhando para tudo isso. Eu quero dizer, Ele te ama. E a nossa vida não se resume nesta terra. Nós estamos aqui nos preparando para a eternidade. Sabe, um dos cânticos do Lázaro, o cantor que morreu, ele dizia, ainda bem que eu vou morar no céu. Sim, ele foi. Nós precisamos entender que a nossa morada vai além. Seria muito bom se nós não morrêssemos nessa terra. E de fato aconteceria, se lá no Éden não houvesse cometido o pecado. Adão e Eva não tivessem pecado. Por pecarem, perderam essa eternidade. E agora a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia narra que Jesus vai até aquele local e ele chama Lázaro para fora. E quando ele chama Lázaro para fora, ele vem meio que flutuando, sai daquele lugar e então vai para o encontro com o seu Salvador. Deus permitiu que ele vivesse mais um tempo nessa terra, mas Lázaro depois teve que passar pela morte. Eu preciso que você entenda comigo
que nós não deixamos de ser amados por Deus por não termos respostas às nossas orações. Porque até mesmo o não de Deus é uma resposta. E Ele sabe o que é melhor. Por mais que doa em nós, o melhor de Deus é o que vai acontecer para nós. Por isso precisamos entender que Ele tem uma vontade a nosso respeito. E a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Coloque-se nesse momento em Betânia. O lugar de ajuda, o lugar de socorro aos pobres. Eliezer, o nome hebraico de Lázaro, que significa Deus ajuda. Deus ajudou Lázaro, ajudou Maria, ajudou Marta. Deus te ajudará. Então, venha para aquilo que Deus tem para você. Entregue-se a Ele, entregue-se ao Salvador, que é o Cristo. Entregue-se àquele que é a ressurreição e a vida. Mesmo que você esteja morto, você viverá, porque a sua morte nesta terra não implica em destruição total. Você viverá a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Então chamo você para uma atitude com Deus, em amor, entregar a sua vida a Ele, viver em favor dEle, viver a salvação que Ele te dá gratuitamente. E a Bíblia diz que Lázaro saiu para fora. O defunto, há 4 dias, que todos achavam que estava fedendo, agora é tirada as talas que estavam sobre ele, aquilo que o amarrava, e ele sai vivo. Deus quer que você saia de tudo aquilo que está te prendendo. Mas existem coisas que você precisa fazer, e há um conjunto de atitudes. Para que Lázaro saísse do sepulcro, foi necessário que pessoas removessem a pedra. Tire hoje a pedra da incredulidade, da amargura, da dureza do coração, da raiva, da tristeza, da dor. Tire a pedra que está impedindo você de enxergar um plano maior de Deus. Tire a pedra que está impedindo você de ver o que Deus tem para você. Você está olhando para a morte, mas você precisa olhar para a vida. Tire essa pedra. A morte é rigidez, a vida é flexível. Um corpo morto, ele é rígido, mas um corpo vivo é flexível. Por isso, você precisa tirar a pedra. Tire toda a rigidez, tire toda a dureza, aspereza, amargura e viva tudo quanto Deus tem para você, em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, versículo 45, muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Eu te chamo a crer em Jesus. Mesmo em tudo isso, creia em Jesus. Vamos orar agora? Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por esta noite, por cada vida, Senhor, que está ouvindo esta palavra, e que de alguma forma foi ou está sendo afetado por esse momento, Senhor, difícil em todo o planeta. Mas, ó Deus, que a fé não venha morrer, que a fé não venha se exaurir, que agora, ó Deus, sejam renovados por Ti. E aqueles, ó Deus, que se distanciaram, voltem para Ti, removam a pedra do coração e agora se alegrem, porque a ressurreição e a vida é Cristo, está com eles. A nossa vida não está apenas nesta terra. Oh Deus, o apóstolo Paulo disse, quão miserável homem que sou. O apóstolo Paulo diz que aquele que está esperando apenas nesta terra é um homem miserável. Nós precisamos, Senhor, olhar para a eternidade, olhar para o plano que o Senhor tem para nós. Por isso, Senhor, tira a dureza do coração, a tristeza, a amargura, o sofrimento. E ajude, Senhor, e visite agora aqueles que estão em leitos de morte, aqueles, ó Deus, que precisam da cura, aqueles que precisam da ressurreição, aqueles que precisam da vida, em nome do Senhor Jesus. Que sejam curados, libertos, abençoados, que entreguem a sua vida verdadeiramente para Ti, Senhor, e recebam a salvação. Pai, um dia todos nós voltaremos para o nosso lar, porque também a Tua palavra diz que do pó viemos, ao pó retornaremos.
Mas este corpo, esta matéria voltará ao pó, mas a nossa alma voltará para ti. E nós aguardamos a tua vinda, Jesus. Nós aguardamos a tua vinda. E sabemos, ó Deus, que tudo quanto o Senhor escreveu irá se cumprir. E estamos vivendo, Senhor, nesse período dos últimos dias. E ansiamos pela tua volta. E a tua palavra, Senhor, fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós temos visto isso em meio à sociedade, em todo o planeta. O amor se esfriando. Mas, ó Deus, faz com que a igreja mantenha a chama do amor, a chama do avivamento, a chama do Espírito Santo acesa, em nome do Senhor Jesus. E assim possamos avançar e vencermos, pregando o Evangelho dia após dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oro, Senhor, por cada casa e família agora, que eles sejam tocados por Ti, abençoados por Ti, amparados, consolados, fortalecidos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Bom, quero agradecer o tempo que você esteve conosco, cultuando ao Senhor. Que Deus te dê uma boa semana. Amanhã, segunda-feira, haverá à noite um culto de oração online. Participe, nós enviaremos o link e você lá da sua casa vai entrar e orar junto conosco. Quinta-feira, culto também transmitido online. E domingo que vem ainda será online. Até que tudo isso passe, esteja guardado e amparado por Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Senhor, a união e doce consolação do Santo Espírito de Deus esteja com toda a igreja, agora e sempre, porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Amém? Se você gostou do culto, compartilhe com seus amigos e familiares. Graça e paz. Até mais.